Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo da Academia do Sol. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a saberem quantas placas solares a gente precisa colocar em uma casa. É uma dúvida muito comum, você deve ouvir isso quase todos os dias, na mesa do bar, no dia a dia. Quase sempre tem alguém te perguntando quantas placas eu preciso colocar na minha residência. Então, esse vídeo hoje tem o intuito de ensinar vocês a dimensionarem um sistema de forma rápida, darem a resposta rápida para a pessoa que estiver com dúvida ou se você for a pessoa que está com essa dúvida. Então, solta a vinheta que hoje tem como dimensionar um sistema de energia solar de forma rápida. Primeiramente, queria agradecer a todos que já estão inscritos no nosso canal, todos que vêm comentando os nossos vídeos. Vocês estão fazendo este canal funcionar de forma dinâmica e de forma que traga conteúdo muito bom para todos vocês, todas as semanas, constantemente, né? 2 vezes por semana a gente vem aqui trazendo conteúdos para vocês e são vocês que fazem isso tudo ser movido, né? A gente move tudo isso por vocês, tá? Então, primeiramente, eu vou falar para vocês os dados, né, que a gente precisa colher, né, com o cliente para entender qual é o consumo necessário, né, qual é a estimativa de geração necessária para o consumo de média, né, que o cliente tem na residência dele. Então, o primeiro passo, a primeira informação que a gente precisa ter do cliente ou da pessoa que está com essa dúvida é saber qual é o consumo dele. Para a gente saber qual é o consumo dele, ou ele vai te passar uma média ou ele vai te passar uma fatura de energia, tá? Então, na fatura de energia, segue aqui na tela, vou mostrar para vocês. A gente tem lá no final da fatura, normalmente, um histórico de consumo desse cliente, né? Por que o histórico de consumo é importante para a gente? Porque a gente precisa saber a média de consumo, porque existe sazonalidade no consumo. As pessoas têm costume de consumir em casa mais energia durante o verão do que no inverno, por conta do calor, enfim, você usa mais ar-condicionado, usa mais equipamentos que geram mais consumo, né? No caso, a geladeira ela trabalha mais, porque ela precisa trocar mais calor, ela troca mais calor com o ambiente, né? Então, ela precisa de mais energia para conseguir refrigerar o sistema interno dela, né? Enfim. Então, o consumo normalmente é mais intenso, né? É maior no verão do que no inverno. Então, por isso que é importante ver a média de consumo, né? Porque a gente calcula a estimativa de geração em cima da média, porque a gente precisa gerar energia pelo que o cliente já consome, né? Então, é por isso que a gente precisa saber essa média de consumo. Então, aqui vocês percebem, né, que a gente tem de mês a mês o consumo desse cliente aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai somar todos esses meses aqui de forma a encontrar o consumo total em 12 meses. Então, vamos lá. Então, a média de consumo que a gente encontrou aqui, depois de fazer esse cálculo, né, é de 442 kWh mês. Então, vamos guardar esse dado aqui, beleza? Segundo passo que a gente precisa saber é saber qual que é a irradiação no local onde esse cliente consome energia. Ou seja, qual é o fator de irradiação, quantidade de sol que tem nesse local, para a gente saber o quanto de energia que esse sistema vai conseguir produzir nesse local. Então, para a gente saber a quantidade de irradiação que tem no local, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir o Google Maps, ir no local. Esse cliente aqui está localizado neste bairro aqui, Praia de Taparica, que é na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Você vai clicar com o botão direito e aqui você vai conseguir os dados, tá vendo? De latitude e longitude do local. Por que a gente precisa disso? Porque a gente vai utilizar uma plataforma chamada Cresesb para buscar os dados de radiação com base na latitude e longitude do local. Então, eu vou abrir aqui o portal do Cresesb, você vai vir em potencial energético, potencial solar. Depois, você vai chegar aqui em latitude e longitude e vai colocar esses dados aqui. Então, 20.37 e longitude de 40.30. 40.30. Beleza? E vai buscar. Então ele me deu aqui, cidade de Vila Velha, e aqui a gente tem a média, tá vendo? Aqui você tem os dados de radiação de todos os meses do ano, e aqui a gente tem a média. Então, a média desse cliente aqui é 5,01 kWh por metro quadrado dia. Essa é a unidade de irradiação. Então, com esse dado aqui, a gente consegue fazer a estimativa de geração que a gente precisa, né? Com base na irradiação desse local. Então, irradiação de Vila Velha, 5,01. Então aqui, eu vou colocar aqui 5,01, beleza? E número de dias que a gente tem no mês, a gente tem 30 dias, né, no mês. Então vou considerar aqui 30 dias, beleza? Então, com esses dados, eu consigo fazer já uma estimativa de geração que eu consigo ter neste local para essa média de consumo. Como que eu faço isso? Eu vou pegar o consumo, que a gente já viu aqui, a média de consumo, e dividir pela irradiação
radiação vezes o número de dias. O que a gente vai ter aqui então? 442 dividido por 5,01 vezes 30, certo? Então isso aqui vai dar, vamos pegar aqui a nossa calculadora mágica, 442 dividido por 5,01 dividido por 30. A gente vai ter aqui que a gente precisa de um sistema de 2,94, tá? Então 2,94 kW-pico, certo? A unidade que a gente tem aqui de sistema de energia solar é kW-pico. Se você quer aprender um pouco mais sobre as unidades, sobre esses cálculos que eu estou falando um pouco mais a fundo, se você quiser utilizar uma planilha de dimensionamento que vai te facilitar muito isso aqui, para você não ter que ficar procurando isso manualmente, acesse lá o link que está lá na descrição do vídeo ou aqui na tela clicando aqui agora, para você acessar a plataforma da Academia do Sol. Lá dentro você tem disponível lá a plataforma de dimensionamento de baixa tensão e de média tensão, que é muito automatizada, vai fazer você fazer propostas muito rápidas. Além disso, também a gente tem o curso Mestre Fotovoltaico, onde você vai aprender tudo que a gente está falando aqui de forma muito mais aprofundada e onde você vai conseguir construir um raciocínio muito melhor, tá bom? Aqui é mais para você ter uma ideia, né, como dimensionar de forma rápida, mas para se aprofundar mesmo, de fato, acesse o link aqui que eu estou falando com vocês, que vocês vão entender o que eu estou falando, beleza? Vamos seguir aqui então. Então, 2,94 kW-pico, né? A gente encontrou aqui. E aí a gente vai dar sequência. Bom, essa é a potência ideal se o mundo fosse ideal. Então, o que a gente tem que fazer para encontrar de fato o quanto de potência a gente precisa para gerar essa quantidade de energia que a gente estimou aqui, de 442 kWh? Bom, a gente precisa saber, na verdade, corrigir essa geração. Por quê? Porque a gente tem vários fatores que vão influenciar na produção de energia, que são eles: sombreamento, sujeira e poeira, o mismatch, a eficiência do inversor e a temperatura, que são os principais pontos que vão influenciar lá na produção de energia. Então, além daquela conta que a gente fez anteriormente, que a gente encontrou lá, vamos anotar aqui a potência encontrada, né? Potência de 2,94 kW-pico, se o mundo fosse ideal. Então, aqui, se o mundo fosse ideal. Vou colocar aqui, mundo ideal. Mas a gente sabe que a geração de energia ela não está no mundo ideal. Então a gente tem todos esses fatores aqui para corrigir a geração de energia. A gente estima para cada tipo de condição dessa uma porcentagem de perda, tá? É o que eu falei, se você quiser se aprofundar, você precisa fazer de fato uma especialização, né? Que é o curso Mestre Fotovoltaico que a gente tem lá na Academia do Sol. Lá você vai aprender de fato como estimar melhor esses fatores aqui. Aqui eu vou arbitrariamente assumir alguns valores. Então eu vou considerar aqui sombreamento. Eu vou ter uma perda aqui de 2% na minha geração. Com mismatch e poeira eu vou ter uma perda aqui de 3% na minha geração. Mismatch, que é o descasamento de potência, eu vou ter aqui uma perda de 2%, tá? Eficiência do inversor. A gente sabe que os inversores estão na faixa aí de entre 97% e 99% de eficiência. Eu vou considerar aqui que eu vou ter uma perda de 3% por conta da eficiência do meu inversor, que é a conversão de energia de corrente contínua para alternada, né? E aí, eu também vou considerar aqui de temperatura, que é o principal ponto que gera perda no sistema fotovoltaico. Eu vou considerar que eu vou ter aqui 11% de perda de geração por conta da temperatura. Somados esses fatores, né, essas porcentagens aqui, a gente vai ter uma perda total, né, de 2 mais 3 mais 2 mais 3 mais 11. A gente vai ter uma perda total aqui de 21% de fator de correção, né? A gente vai ter que corrigir a potência do sistema em 21%. Ou seja, se eu tenho 100% no mundo ideal, menos 21%, eu tenho que aplicar um fator de correção para corrigir minha potência em 79%, tá certo? Então, além de ter encontrado essa potência no mundo ideal, eu ainda vou ter que pegar essa potência, né? Ideal, vamos colocar aqui. Ideal. E dividir pelo fator de correção, pelo FC, que vai ser o fator de correção. Então, 2,94 dividido por 0,79, que é 79%, eu vou ter aqui que a potência real, né, que é a potência real do meu sistema, vai ser 2,94 dividido por 0,79 de 3,72
kW pico, tá bom? Então, a potência real do meu sistema tem que ser de 3,72 kW pico, beleza? Então, para eu calcular a potência real, eu pego a potência ideal, eu vou colocar aqui então que a potência real vai ser a potência ideal pelo fator de correção, que são esses fatores que influenciam a geração de energia do sistema, tá? Então é assim que a gente calcula a potência do sistema. Agora, para saber a quantidade de módulos que eu vou precisar, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a potência, 3,72, e vou dividir pela potência de módulo que eu tenho. Por exemplo, se eu tenho um módulo de 500 kW, de 500 watts pico, né, que é um módulo que a gente tem comercial, um módulo de 500 watts, eu vou ter uma potência de módulo de 0,5 kW, né? Então, 0,5 kW pico, um módulo só. Então, para eu saber a quantidade de módulos, eu pego a potência total e divido pela potência unitária do módulo. Então, eu vou encontrar aqui que nesse caso aqui eu precisaria de 3,72 dividido por 0,5. Precisaria de 7,44 módulos. Como eu sei que não tem um número quebrado de módulo, eu vou arredondar para cima. Então, nesse caso aqui, eu precisaria de 7,42, que arredondados, né, vão dar 8 módulos. Então, essa casa que a gente estimou a produção para ela, com base no consumo dela, precisa de 8 módulos de 500 watt pico para gerar energia em cima da média de consumo dela. Tá vendo? É assim que a gente calcula uma geração de um sistema, quantas placas, né, o cliente precisa ou você precisa colocar na sua casa para gerar energia com base no seu consumo. Tá vendo como é fácil? E como eu falei para vocês, quer se aprofundar mais, cara? Acessa o nosso curso Mestre Fotovoltaico, que você vai ter uma aula, um conjunto de aulas onde você vai aprender de fato a dimensionar sistemas, a vender sistemas, a fazer projeto, uma infinidade de conteúdo muito bacana que a gente traz lá dentro do curso. E se você quiser uma ferramenta excelente também, a gente tem a plataforma de dimensionamento da Academia do Sol em baixa e média tensão, onde você consegue importar os dados de forma muito rápida. A plataforma já faz as contas e já sai com o sistema ideal, né? Já para o cliente, já com a proposta pré-montada, né? Uma proposta feita já para você conseguir apresentar para o seu cliente, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo na próxima semana. Um abraço a todos.